to shut down this country. He will destroy this country, and I want to keep it open. And we did a great thing by shutting it down. Wait a minute, Joe. Let me shut you down for a second, Joe, just for 1 second. I'm not going to answer the question. Why would you answer that because question? the question is the question is Justice, the radical question, left. Will you shut up, man? Listen, you just lost the left. You picked Be surprised. the wrong guy, the wrong night at the wrong time. A lot of his lies. Everybody knows he's a liar. Joe, you're the liar. I want to make sure. Graduated last in your class, not first in your class. God, he's a fool on this. If you were a senator, and You're by the way, worst you were president vice, America has ever had. Hey, Come Joe, on. let me just tell you, Joe. I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. A lot of people died, and a lot more are going to die unless he gets a lot smarter, a lot quicker. So- Mr. President? Did you use the word smart? You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word. Oh, give me a break. Because you know what? There's nothing smart about you. President, we become weaker, sicker, poorer, more divided, and more violent. Know how to get the job Well, you didn't do very well in swine flu. H1N1, you were a disaster. Your own chief of staff said you were a disaster. 14,000 people died, not 200,000. There was A no very- economic recession. Sir, you made a There was, far there less was no lethal recession. disease. You made a by the point. Let him And answer. and Sir, With $1 billion, if you that don't get rid of is the absolutely you know what, you're- not stop. true. Tape doing it. You're going to Not have true. Gentlemen, I hate to raise my voice, he's but I on see it seems tape. to be, why should I be different than the two of you? Bom, ontem na parte da noite a gente teve a transmissão da CNN, no caso pela CNN, do primeiro debate dos candidatos à presidência lá dos Estados Unidos. E se você acha que isso é um assunto que não importa os brasileiros, você está um pouquinho enganado ou enganada, tá? A gente teve Donald Trump e Joe Biden, um na frente do outro ali, inclusive até o Brasil foi citado diretamente. Foi um debate cheio de interrupções, principalmente pela parte do Donald Trump, no caso, né? E se atualmente nós temos, por exemplo, o Manterrupting, agora, depois desse debate, a gente vai ter o termo Trump-terrupting, porque o homem que interrompe. Meu Deus, para entender o que aconteceu naquele debate ontem, a gente precisa entender como veio funcionando até então a campanha política de Donald Trump. Porque o Trump ele vem fazendo um trabalho de tentar criar, na verdade ele vem tentando criar essa imagem de que o Joe Biden, o adversário dele político no momento, é senil, que é muito frágil, que ele é gago, e o que inclusive é um problema de infância que ele tem, ou teve, no caso. Inclusive vem postando vídeos, alguns falsos, fotos, apelidos nas redes sociais, e ele tentou usar esse debate como uma forma de afirmar todas essas teorias aí que ele vem criando ao longo do tempo e que ele vem criando nas redes sociais para o eleitor dele. Por isso que ele ficava o tempo todo interrompendo. O assunto era aí vinha a interrupção, depois o Trump virava o assunto para um outro lado e logo em seguida vinha uma pergunta que não necessariamente tinha relação direta com o que ele estava falando. Era para confundir, para tentar fazer ele ficar confuso, para fazer ele perder a linha de raciocínio, e ele conseguiu muito isso até a metade do debate. Nem o moderador do debate conseguia falar. O Trump teve a atenção chamada, diversas vezes, onde o moderador dizia que ele não estava respeitando as regras combinadas e que ele estava interrompendo demais, mesmo que o debate deles lá seja um pouco mais livre e tem essa possibilidade de interromper. O John Biden, inclusive, chamou o Trump de fantoche do Putin. Eu prefiro a tradução cachorrinho do Putin, mas eu vou deixar o fantoche do Putin. Chamou o Trump de racista, de palhaço, pior presidente da história dos Estados Unidos, inclusive mandou ele calar a boca. Foi um debate bem agressivo. Tentaram falar de algumas coisas que acabaram com ofensas pessoais, inclusive, sobre, por exemplo, a indicação da juíza conservadora para a Suprema Corte, que eu falei aqui. Falaram sobre o Obamacare, que é um serviço de saúde lá para as pessoas de baixa e média renda, e como essa articulação, inclusive essa indicação dessa juíza ultraconservadora é para tentar derrubar esse Obamacare. Teve o assunto que nos últimos 15 anos, em 10, o Donald Trump não pagou imposto. Mais ainda, no que ele pagou,
Ele pagou 700 e poucos dólares em 2016, 2017. O Biden mandou, inclusive, mandou o Trump apresentar os extratos para provar que ele pagou imposto. Falaram sobre os incêndios na Califórnia e, curiosamente, o Trump disse que são incêndios criminosos, contrariando a ciência, negando completamente a ciência, assim como ele faz quando o assunto é Covid, quando o assunto é a pandemia, né? O Joe Biden, inclusive, deixou bem registrado que as florestas no Brasil estão desmoronando e que ele vai trabalhar para fazer com que vários países ajudem a pagar pela proteção ambiental. Mas se o Brasil falhar na proteção ambiental, vai sofrer sanções econômicas. Aí eu já começo a avisar você, se o Biden vencer as eleições, o que eu acho um pouco difícil, espero de verdade que ele vença, prepare-se, governo Bolsonaro, porque vocês vão ter muitos problemas, principalmente com essa questão ambiental. Eles também trataram sobre racismo, um assunto que é tão importante, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro, que deveria ser tratado com seriedade, como todos os outros, mas em especial nesse ponto, terminou em gritaria e descontrole total. O Biden fez a proposta de uma adequação de trabalho policial com acompanhamento psicológico e criticou, inclusive, alguns cortes de verba que o governo Trump fez. E ele disse que, inclusive, deveria aumentar o valor que é destinado para a corporação policial para melhorar o trabalho, melhorar o acompanhamento e tirar algumas maçãs podres que tem ali, né? Que como todo lugar tem. Inclusive, o Trump foi questionado sobre supremacia branca, se ele colocaria aquilo ali, como que ele se posicionaria, né? E ele deu uma volta e disse que teria que atacar grupo terroristas de antifascistas e de extrema esquerda. É bem curioso como o Trump não repudiou supremacistas brancos. O Biden, inclusive, citou um momento em que o Trump disse assim, na verdade ele disse assim, quem lembra daquela cena de umas pessoas carregando tochas e gritando palavras racistas, e ele, aí no caso ele está falando do Trump, disse que haviam boas pessoas dos dois lados. Esse flerte com supremacia branca, que não é novidade do Trump, mas agora ficou escancarado. Inclusive o Trump trouxe problemas do filho do Joe Biden com problemas com drogas, com cocaína, e isso visivelmente incomodou o Joe Biden, obviamente, né? Inclusive o Joe Biden confirmou essa informação que o Trump colocou do filho dele com problemas com droga e disse que o filho dele teve sim esses problemas, como muitas famílias, e que o filho dele já se tratou e que hoje ele tem muito orgulho desse filho dele. Uma questão pessoal, e sinceramente eu fiquei bem constrangido assistindo essa parte, em especial essa parte, todas as partes na verdade, mas em especial essa parte porque isso não tem relação nenhuma, não tem proposta política nenhuma nessa fala. Tanto é que nesse debate o Trump não apresentou nada que vai fazer ou que possivelmente faria num possível segundo mandato se ele levasse as eleições no caso. Ele olhou para o debate e tratou como um programa de televisão. O debate mais parecia o Trump apresentando aqueles programas dele, cafona, agressivo, mal educado, interrompendo, um playboy ali que chegou e tá desagradado com a organização e como estão demorando para atender ele, sabe? Alguns analistas políticos americanos, inclusive, estão falando que estão querendo colocar como sugestão que o moderador possa desligar o microfone dos candidatos em alguns momentos para deixar o outro falar. Foram questionados se eles pediriam calma, por exemplo, para os eleitores até a contagem dos votos e se aceitariam o resultado. O Trump, assim como na pergunta dos supremacistas brancos, não respondeu. Ele deu uma volta e disse mais ou menos que os eleitores dele iam ficar cuidando isso com muita atenção, iam estar olhando ali com muita atenção todo esse processo, enquanto o Biden já começou afirmando que sim, que ia respeitar, que ia pedir calma para os eleitores dele, para esperar a contagem.
até porque as eleições deles, eu não sei se você sabe, mas não é um voto digital, não é um voto numa urna eletrônica como a gente tem, vai ter alguns votos por correio, e aí tem toda essa discussão onde o Trump fica tentando transformar as eleições numa possível fraude que possa existir no caminho. Sinceramente, esse debate dos dois foi extremamente infantil. Parecia que eu abri a sala da 8ª série brigando, que chega num ponto que ninguém mais sabe o que está discutindo. Inclusive falei lá no Twitter o seguinte: nada foi debatido. O Trump falou no começo só socialismo, lei e ordem, que é o melhor da história dos Estados Unidos, e fez um monte de ataque pessoal para o Biden. E o Biden pediu para votar, falou várias vezes vote, 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 chamou o Trump de mentiroso, repetiu várias vezes as palavras, no caso, o fato é, e balançou a cabeça em negação. E o moderador parecia que não queria estar lá. Parecia de verdade que ele, sabe, foi colocado ali porque foi algumas pessoas chamaram ele, inclusive, nas redes sociais de bunda mole, só para que você tenha uma noção, porque ele perdeu total controle. Eu vi algumas pesquisas que saíram depois, onde mostram que o Joe Biden agradou mais, porque lá eles têm a cultura de ver quem venceu o debate. Eles fazem uma pesquisa e parece que o Joe Biden se saiu melhor, Trump por segundo, mas 50 e tantos % das pessoas ainda não votariam em nenhum dos dois dessa pesquisa. Então é extremamente preocupante isso. Olha, pesquisa para descobrir quem ganhou o debate, eles podem fazer o quanto quiser e essa pesquisa pode falar o que quiser. Eu só sei que, vendo o que eu vi, quem perdeu foi a democracia. Mais nada. Eu, como sempre, estou pedindo agora a opinião de vocês. Pedi lá pela aba da comunidade no Instagram, no youtube.com/nadasecria, mas eu estou pensando em começar a pedir a opinião de vocês também nas minhas redes sociais, @GabrielMonta com 2 T's, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu ainda estou vendo como vou fazer, mas por enquanto perguntei a opinião de vocês sobre o debate Joe Biden e Donald Trump. E o Nick Furicia comentou o seguinte: disse que a situação nos Estados Unidos é preocupante. O Trump, se perder, ameaça fazer um tapetão para se manter na presidência. O problema é que ele se esqueceu que o povo americano não vai aceitar esse tipo de virada de mesa, entre aspas. E além do mais, as Forças Armadas americanas têm lealdade à bandeira e à Constituição e não ao homem. Será um fato histórico o primeiro presidente dos Estados Unidos e seus apoiadores e agitadores dentro do Congresso americano saírem presos de dentro da Casa Branca. Foi bem um comentário bem preciso, bem pontual, bem num ponto muito específico, né, do que possivelmente pode acontecer. Eu vou até salvar esse teu comentário, tá? Porque se acontecer isso no futuro, eu te dou os créditos, tá? O Guilherme Soares disse o seguinte: Trump, criança mimada na presidência, como um riquinho rico de meia idade. Brinca com fragilidade das instituições democráticas. Com o desenvolvimento do capitalismo informal, Trumps surgiram de qualquer forma. Mas não seria a hora de fortalecer as instituições para que não cheguem ao poder? E aí ele colocou um outro comentário embaixo, só que no caso sobre o Biden, ele disse o seguinte: Biden muitas vezes tenta ignorar a criança gritando ao fundo e falar diretamente com o eleitor ou o moderador, mas a esquerda mostrou ainda não ter aprendido uma forma eficaz de lidar com esse fogo, né? Essas interrupções, essa tática de extrema direita. E eu concordo plenamente com esse teu segundo comentário, Guilherme. Na verdade eu concordo com outro também, né? Mas é uma questão mais de opinião sobre o Donald Trump. Eu considero ele uma criança mimada, mas essa parte em específico mostra, na verdade, como toda a oposição não aprendeu a falar, não aprendeu a lidar com essa forma que a extrema-direita usa. Não aprenderam a se comunicar ainda. O Trump conseguiu puxar o Biden para o terreno dele, o Trump conseguiu tirar o Biden do lugar dele, pelo menos até a metade daquele debate.
foi constrangedor, foi angustiante de assistir uma gritaria, uma voz em cima da outra, assuntos tão importantes, como eu disse, terminavam em absolutamente nada, porque era um tempo todo sendo interrompido e o moderador chegava num ponto que dizia, ok, próximo assunto. E ninguém tinha falado absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas, obviamente, eu quero saber a tua opinião, se você gostou do debate, que assistiu ou não. Se você assistiu o debate, se você só assistiu o meu vídeo para ter um panorama geral do que aconteceu, deixa aqui nos comentários do YouTube. Você pode apoiar o canal pelo apoia.c/nadasecria ou se tornando membro. Até um próximo. Tchau.